Sejam muito bem-vindos. Fazia um tempo que eu não estava por aqui, na quinta de tarde. E é sempre bom quando a gente faz uma pausa no meio dos nossos dias meio atribulados para se conectar com Deus, né? Independente dos que estão aqui ou que vão assistir em casa, que eles possam sentir a energia desse ambiente e de todos que estão aqui. Sejam bem-vindos. Que vocês, antes de mais nada, sintam o acolhimento do plano espiritual que tão bem preparou esse ambiente para cada um receber aquilo que veio em busca, aquilo que necessita e aquilo que talvez nem saiba que precise, mas que divinamente nós somos contemplados pelas graças do Pai. Então, antes da gente começar a falar do tema de hoje, que é um ambiente espiritual, vamos relaxar um pouquinho. Fechem os olhos, se sentirem confortáveis, sintam o corpo encostando na cadeira, sintam o ar entrando, penetrando em cada célula do corpo. Se permitam ouvir a melodia, os sons do ambiente, os sons que vêm lá de fora, dessa vida atribulada, mas que em meio a tanta correria tem a beleza do cantar dos pássaros anunciando a primavera. Se nós apurarmos ainda mais os nossos sentidos, nós vamos ouvir o vento balançando as folhas, acariciando nosso rosto. Nós vamos sentir a suavidade com que Deus preparou esse ambiente, preparou esse planeta, para que por um tempo nós pudéssemos chamar de casa. E que essa casa, por inúmeras dificuldades que tenha, ela é perfeita. Ela contém tudo aquilo que nós necessitamos. Do sol, da terra, as águas, o ar. Quanto tempo nós não parávamos para sentir. Só sentir. E sentir não requer barulho, requer silêncio. Um mergulho profundo dentro de si e um mergulho profundo na grandeza de Deus, anunciada a cada detalhe que essa casa, tão bem preparada por Ele, tem sua assinatura. Que nessa tarde, Pai, e toda a espiritualidade que nos contempla com essa energia, que sim, ela arrepia a pele, ela pulsa o coração, ela aquece, ela às vezes transborda em lágrimas. Que nós possamos te sentir como há muito tempo não sentíamos, porque nós estávamos no barulho dos nossos pensamentos. Nos abraça com o teu amor, nos auxilia ao entendimento das palavras,
a sabedoria que tu nos entrega, para que quando a gente saia daqui, não sejamos mais os mesmos, mas sejamos ferramentas tuas ainda renovadas para trabalhar na tua seara e naquilo que tu nos deu como tarefa e compromisso nessa casa. Que assim seja. Sentiram aí? Se não sentiram, vão sentir. Gente, a proposta da fala de hoje é justamente falar sobre um ambiente espiritual. Essa fala, ela está inserida no livro Estude e Viva, do Chico. Ele é um texto curto e, como vocês sabem que eu não gosto de perder os detalhes, me permitam fazer a leitura um pouco mais rápida com vocês e fazer as pausas necessárias para que a gente reflita acerca do que está escrito aqui. Eu tenho alguns questionamentos, lógico. Eu sempre trago questionamentos porque é isso que nos faz refletir, nos faz colocar em movimento para determinadas coisas. E hoje não vai ser diferente, mas vamos ao longo do texto aqui fazer essas pausas estratégicas. Então ele diz o seguinte: há, sem dúvida, uma tarefa especial, particularmente destinada aos espíritas, à margem das obrigações que lhes são peculiares, a formação de ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos. Eu espero, de verdade, aqui, que quando ele fala particularmente destinado aos espíritas, nós não nos tiremos fora desse grupo. E mesmo que não sejamos espíritas religiosamente denominados, que a gente não se tire fora deste compromisso de formação de um ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos. O que ele está falando? Eu tenho que preparar o terreno para aqueles espíritos mais desenvolvidos, mais aprimorados virem fazer a tarefa deles? Sim. Qual a diferença minha, enquanto estudante desenvolvida no meio espírita, com determinados conhecimentos, daqueles que não têm? No primeiro momento, nenhum. Porque nós somos iguais. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo e aprimorando as nossas inteligências, o nosso intelecto, o nosso conhecimento, nós vamos aumentando a nossa responsabilidade. Então, a partir do momento, desde o primeiro dia que vocês puseram os pés aqui, ou que tomaram posse do aprendizado, da palavra de Deus, que isso entrou na vida de vocês, não interessa se somos espíritas, evangélicos, católicos, ateus. A nossa responsabilidade, enquanto ser humano, é estar aqui, nessa casa, como eu trouxe antes, preparando o trabalho, acreditando ou não, para aqueles que estão regendo as energias desse planeta, que estão nos auxiliando na tarefa de tornar isso aqui um pouco melhor, na tarefa de nos tornarmos melhores. E se eu tenho conhecimento disso, de que eu sou fundamental, se eu sou peça fundamental nessa tarefa, sentar e esperar a vida acontecer não é minha função. E nem a de ninguém que está encarnado neste planeta. Porque, já em outros momentos comentei, nós não estamos de férias no planeta Terra. E nem enquanto espíritos, e nem quando nós retornarmos às esferas espirituais. Nós estamos a trabalho. Com
Com momentos de descanso, sim, mas não de férias uma vida toda. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos colaborar, cooperar com aqueles que estão aqui e com aqueles que nos auxiliam nessa caminhada aqui. De novo, acreditando ou não. Porque se nós olharmos para a natureza, há um serviço de cooperação sem nenhuma ordem. As sementes são plantadas na terra, elas florescem, elas nascem, elas germinam. Os pássaros absorvem dessas sementes, polinizam. É natural isso. Ninguém precisa dizer que precisa fazer. Assim nós temos que fazer para a nossa vida. É natural que a gente seja cooperativo para que isso aqui tudo funcione. Para que esse ambiente no qual nós estamos inseridos tenha o auxílio do ambiente que a gente não enxerga. Adiante. Conscientes de que somos sustentados por legiões de instrutores, domiciliados em planos sublimes e informados de que ele se propõe a amparar a humanidade, será justo relegar tão somente a médiuns e fenômenos de cooperação com eles? Aliás, é necessário considerar que a mediunidade deve ser laboriosamente burilada, a fim de refleti-los, e que os fenômenos quase sempre se perdem na cinza da dúvida e na recorrente tumultuaria da discussão. Não cabe só aos médios o trabalho de auxílio da espiritualidade, psicografando mensagem, verbalizando as mensagens que são enviadas, cooperando com as artes, com a tecnologia, com a instrução, com a intuição. Porque quando a gente delega de forma meio incoerente essa tarefa a algum só, dizendo, eles são mais capazes, eles têm uma mediunidade mais aflorada, e nós tiramos de nós essa responsabilidade, nós continuamos terceirizando o serviço, esquecendo que nós também temos esta faculdade. E quando ele faz o convite aqui, é que a gente não esqueça que toda essa instrução mediúnica também está dentro de nós. Talvez, como cantar. Alguns têm esse dom natural, mas alguns vão ter que estudar para fazer isso. Vão ter que aprimorar o conhecimento, se aprimorar das técnicas, fazer exercício. Mediunidade também é faculdade a ser aprimorada. De novo, alguns nascem com ela estourando, a flor da pele, e outros não tanto. E talvez a gente passe uma vida sem entender que a gente tem essa mediunidade e nem entenda que ela já se manifesta. Se manifesta no nosso sussurrar, naquela intuição, naquela voz que a gente escuta e não sabe de onde vem, na mão que põe em cima do filho que está doente e passa a dor. Na criação de um desenho, de uma pintura, naquilo que a gente sabe fazer de melhor, muitas vezes aqui, inclusive nas nossas esferas de trabalho. Isso é mediunidade. Só que a gente quer dar outro nome para essas faculdades que nós já temos aí. Então, todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente no sentido de preparar-lhes o ambiente favorável à manifestação. Para isso, principiemos no banir do cérebro. Atenção no que eu vou ler, por favor. Principalmente em banir do cérebro
toda ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume. Diante de qualquer pessoa, sintamo-nos à frente de criatura irmã que aguarda de nossa parte o amor com que fomos aquinhoados pela providência divina. No repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendemos à harmonização e à serenidade. Conversando, evitemos imagens de irritação ou de maledicência. Fujamos de reprisar comentários em torno de escândalos e crimes, detendo-nos em casos escabrosos apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. E antes do comentário, vou ler essa frase com ênfase. Tenhamos a coragem de praticar o bem, para que apregoemos, buscando com diligência a ocasião de servir. Talvez de tudo que esse texto traga, essa seja a parte mais significativa e que requer mais atenção e disciplina de cada um de nós. Porque o nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. Na tarefa de cumprir, de auxiliar a espiritualidade, porque o nosso pensamento é feroz. A nossa cabeça, eu não sei como que vocês imaginam a de vocês, mas a minha às vezes parece que tem 1 milhão de operários trabalhando numa metalurgia, batendo martelo em bigorna, derretendo ferro quente. E é uma barulheira que a gente não consegue nem se entender. E nessa barulheira toda, às vezes a gente é tomado por pensamentos tão ridículos que tomam o nosso emocional, o nosso coração, as nossas células, nos preenchem de um sintoma de angústia, palpitação, e que com o tempo nós estamos aprendendo que isso se chama ansiedade. E ela tem, junto com ela, um líquido corrosivo, que pelo menos é assim que derrete em mim. Porque toda essa angústia, essa euforia que o nosso pensamento cria por inúmeras ideias que nem sempre vão acontecer, mas que a gente alucina. Alucina que pode, que não pode, que deve, que não deve, e agora, e amanhã, e daqui a pouco. E aí nesse turbilhão a gente esquece de respirar. De bater o sinal e dizer, pessoal, vai descansar. Vai descansar porque eu não estou conseguindo mais pensar. E talvez eu nem queira pensar. Eu só quero fazer aquilo que a gente fez quando começou aqui. Sentir. Calar a minha boca. Calar os meus pensamentos. Para que eu possa verdadeiramente ouvir a voz daquele que fala o mais baixo possível. Porque ele não quer distância. Ele quer proximidade. E a gente só escuta uma voz baixa quando se aproxima. E assim é que Deus fala com nós todos os dias. Não é gritando. Embora eu acho que às vezes ele dá uns gritos comigo. Mas na maioria das vezes, a gente vai até o limite. Até doer. E daí parece que aquela dor é o grito de Deus. E diz, tu não ouviu ainda? Volta. Então, para nós não nos perdermos do que está escrito aqui,
o convite da espiritualidade para que a gente tenha minimamente um ambiente saudável de existência e de evolução aqui no planeta Terra, é que a gente consiga, ao longo dos nossos dias, minimizar o barulho do nosso ser, da nossa alma. E nós não sempre vamos começar por dentro, porque esse é o lugar mais difícil. É difícil começar a varrer aqui dentro. Porque às vezes para mexer naquilo lá que tá bagunçado, a gente tem que tirar toda a mobília para fora. Isso requer tempo, demanda tempo. Quer dizer que a gente não vai fazer? Vai. E talvez vá precisar de ajuda para fazer isso, tá? Inclusive aproveito para falar que quando estiver tão bagunçado e que as nossas esperanças, que a nossa motivação, que a nossa falta de ânimo pela vida for maior do que a nossa vontade de viver, a gente se lembre que tem lugares, que tem pessoas e que nós não passamos por esse mundo sem ter deixado as nossas sementes em alguns lugares. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, conhecidos ou desconhecidos, para pedir ajuda para arrumar a casa, para tirar a mobília e às vezes para botar uma cadeira, porque está tão vazio, que parece que tudo foi embora. Esse é um mês de prevenção ao suicídio. Mas não é nesse mês que a gente tem que falar disso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por essa situação. Esse pensamento assolou a nossa cabeça e os nossos funcionários aqui. E talvez a gente não tenha pedido ajuda. Mas de alguma forma, assim como é o convite desse texto aqui, e que eu vou resumir o final sem ler, porque ele diz para nós: sejamos nós, cada um de nós, a mão, a voz, o colo, o silêncio ou a palavra, que no momento de maior necessidade, seja do irmão, seja a sua, seja do plano espiritual para atender as demandas dessa casa, compete a nós, os funcionários dele, colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Mas sem cooperação, nós não fazemos nada. Sem disciplina e sem autoconhecimento de que nós somos capazes sim de fazer isso. Porque senão nós não estaríamos aqui. Está na hora de nós deixarmos um pouco de lado o sangue que escorre das televisões, das redes sociais, a purpurina que jorra, e se conectar com isso. E que ele é estranhamente incômodo. Porque o silêncio é incômodo. Mas ele é libertador quando a gente aprende a usar como uma pílula curativa. É no silêncio que nós nos sentimos, que nós nos conhecemos e que nós nos conectamos com aquele que fala baixo e às vezes não fala nada. E não quer dizer que ele não está aí. Nesse dia e em todos os outros, me permitam, se em algum momento
eu cruzar o caminho de vocês, que eu não esteja aqui na frente e houver a necessidade de seu silêncio na vida de vocês, de ser a mão, de ser o abraço, de ser uma flor, de só ser. E se vocês se sentirem à vontade para multiplicarem o silêncio na vida de outras pessoas, sejam. Não queiram preencher o vazio com palavras, porque às vezes elas não conseguem minimizar nada. Sejamos nós a ferramenta dele na ação do amor, da cooperação, de um ambiente saudável, físico e espiritual, colaborativo na nossa caminhada, e que vai levar, não agora, pelo menos para mim, que ainda tenho muitas coisas a serem corrigidas, mas de todos nós, para um lugar muito mais florido, muito mais leve, muito mais pacífico e muito, muito, muito mais amoroso do que esse. Mas enquanto a gente não chega lá, que a gente possa tornar esse aqui o nosso pequeno paraíso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada à espiritualidade. Porque se eu falei alguma coisa que tocou vocês, isso não veio só de mim. Eu vou convidar os colegas para que se posicionem e possam, também como ferramentas de amor do Cristo, serem as mãos que entregam a cada um de vocês os fluidos, as energias, os bálsamos, que curam, que acolhem. Então relaxem. E se permitam serem constrangidos por alguns segundos por esse silêncio. E que essa seja a nossa oração. Que dentro do coração de cada um brote o pedido mais sincero, o agradecimento mais honroso àquele que nos permitiu aqui estar. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, espiritualidade, por todos, mas por esse ambiente e por todas as conexões que o nosso coração nesse momento faz e que levam e que transportam essa mesma energia àqueles que nós amamos, aqueles que necessitam e aqueles que, porventura, precisem de ajuda com a mobília. Faz de nós teus instrumentos e nos dá ânimo para cada novo dia contemplar as maravilhas da tua criação. Que assim seja e que seja assim.